Ela nunca entendia, porque sempre acabava no mesmo tipo de relacionamento tóxico. No começo, tudo parecia perfeito e encantador, intenso, conectado, quase como destino. Mas depois, vinham as dúvidas, a dor emocional, a manipulação emocional, o gaslighting que fazia ela questionar a própria sanidade. E no final, ela se via mais uma vez tentando recuperar sua força emocional depois de ser completamente drenada. Se você já viveu isso, fica até o final, porque hoje você vai entender os 10 perfis de mulheres que atraem narcisistas e talvez pela primeira vez você enxergue exatamente onde o padrão começa. E tem algo importante. Se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreve agora no canal e comenta: eu vou quebrar esse padrão. Porque reconhecer é o primeiro passo, mas quebrar é o que muda a sua vida. Agora presta atenção nisso. O narcisista não escolhe qualquer pessoa. Ele não se conecta por acaso. Ele é atraído por padrões específicos, traços emocionais, comportamentos invisíveis que a maioria das mulheres nem percebe. E o primeiro perfil já começa mais profundo do que você imagina. Primeiro perfil: a mulher que ama demais. Mas não é só sobre amar. É sobre precisar que esse amor dê certo. Ela entrega rápido, se envolve rápido, se doa sem medida, porque no fundo ela acredita que se amar o suficiente, vai ser amada de volta na mesma intensidade. Ela não ama com leveza, ela ama com urgência. E essa urgência vem de um lugar silencioso, um medo antigo de não ser escolhida. No começo, isso parece lindo. Ela é presente, cuida, se importa, se dedica. Mas o narcisista não vê isso como valor. Ele vê isso como acesso. Acesso fácil, entrega antecipada, disponibilidade emocional sem filtro. E na mente dele, isso não desperta respeito. Desperta cálculo. Ela já está aqui sem eu precisar fazer muito. E é aí que começa a queda invisível. Porque quanto mais ela entrega, menos ela é valorizada. E quanto menos ela é valorizada, mais ela tenta provar que merece. E isso puxa diretamente para o segundo perfil, a mulher que precisa ser escolhida. Ela não quer apenas amar, ela quer ser validada através do amor. Ela quer sentir que foi suficiente, que foi especial, que venceu todas as outras possibilidades. E por isso, ela entra em um jogo que ela nem percebe que começou. Ela tenta agradar mais, entender mais, se adaptar mais. Ela começa a observar tudo: o humor dele, as respostas dele, o nível de atenção dele, e ajusta o comportamento para não perder espaço. Mas enquanto ela tenta se encaixar, ela vai se perdendo. E o narcisista percebe isso com precisão assustadora. Ele elogia e depois retira, aproxima e depois se afasta, dá atenção e depois ignora. Isso não é confusão, é manipulação emocional. É um ciclo intencional, porque quando ele tira, ela tenta recuperar. E quando ela tenta recuperar, ela se entrega ainda mais. E esse ciclo prende, cansa, desgasta e cria dependência emocional. E isso leva ao terceiro perfil, a mulher que tem medo de perder. Ela sente, ela percebe, ela sabe que algo está errado, mas ela silencia. Porque o medo de perder é maior do que a dor de continuar. Ela evita conflito, evita confronto, evita dizer o que realmente sente. Ela engole palavras, engole lágrimas, engole a própria intuição. Porque no fundo, ela pensa: se eu falar, ele pode ir embora. Mas o que ela não percebe é que cada vez que ela se cala, ela vai embora de si mesma. E o narcisista se alimenta disso, porque onde existe medo, existe controle. E onde existe controle, existe manipulação emocional. Agora pensa com sinceridade.
Quantas vezes você percebeu algo errado, mas ficou em silêncio só para evitar uma briga? E é exatamente esse silêncio que abre a porta para o quarto perfil, a mulher que normaliza o desrespeito. No início, ela estranha, um comentário atravessado, uma crítica disfarçada, uma atitude fria, mas ela racionaliza. Foi só hoje, ele está passando por um momento difícil, todo mundo erra. E aos poucos, o que antes doía começa a parecer comum. E isso é perigoso, porque a dor emocional constante, quando não é enfrentada, vira padrão. E quando vira padrão, você para de questionar. E quando você para de questionar, você começa a aceitar. E isso destrói sua autoestima de forma silenciosa, não de uma vez, mas aos poucos, como uma erosão. Cada pequeno desrespeito aceito é uma parte de você que se diminui. E quando você se diminui o suficiente... O quinto perfil. A mulher com autoestima fragilizada. Agora, ela não só aceita, ela acredita que merece. Ela se compara, se questiona, se culpa. Ela pensa, talvez eu esteja exagerando, talvez o problema seja eu, talvez eu precise melhorar. E o narcisista intensifica isso, com críticas sutis, com ironias, com gaslighting. Ele distorce fatos, inverte situações, faz ela duvidar da própria memória. Até que chega um ponto em que ela não confia mais nem na própria percepção. E quando isso acontece, ela perde o último pilar de defesa, a própria realidade. E isso abre espaço para o sexto perfil, a mulher que tenta salvar. Ela vê o caos, mas enxerga potencial. Ela vê a dor dele e ignora a própria. Ela acredita que pode ajudar, que pode curar, que pode transformar. Ela pensa, se eu amar da forma certa, ele muda. Mas essa é uma das maiores armadilhas emocionais, porque o narcisista não quer ser salvo. Ele quer ser servido. Ele quer alguém que tolere, que entenda, que continue. E enquanto ela tenta salvar, ela se afunda, se esgota, se perde, se apaga. E isso leva ao sétimo perfil, a mulher que se abandona. Nesse ponto, ela já não vive mais para si, ela vive para manter a relação. Ela se afasta de amigos, de sonhos, de quem ela era. Ela muda gostos, rotinas, prioridades. Ela se molda completamente. E quando percebe, já não sabe mais quem é. O espelho vira estranho, a própria voz parece distante, e o narcisista tem controle total. Mas ainda tem algo mais profundo, mais sutil, mais perigoso. O oitavo perfil, a mulher que confunde intensidade com amor. Ela sente forte, muito forte, e acredita que isso significa conexão verdadeira. Mas intensidade não é amor, é instabilidade emocional. E o narcisista cria exatamente isso: altos intensos, baixos devastadores, presença marcante, ausência dolorosa. E isso vicia, porque seu cérebro começa a buscar o pico emocional, mesmo sabendo que o preço é a dor emocional depois. E isso prende. Nono perfil. A mulher que acredita mais no potencial do que na realidade. Ela se apega ao que ele poderia ser, não ao que ele demonstra ser todos os dias. Ela guarda os momentos bons e ignora o padrão ruim. Ela acredita nas promessas, mesmo quando as ações contradizem tudo. E isso cria uma ilusão, uma narrativa interna que mantém ela presa. Mas relacionamento não é promessa. É repetição de comportamento. E quando você ignora isso, você se prende em algo que nunca existiu de verdade. E isso nos leva ao décimo perfil, o mais silencioso, o mais profundo. A mulher que ainda não se escolheu. Ela espera ser escolhida, validada, amada, mas ainda não decidiu internamente que ela é prioridade.
E enquanto isso não acontece, ela continua entrando em relações onde precisa provar valor, onde precisa competir, onde precisa se adaptar. Agora, escuta isso com atenção. Nenhum desses perfis é fraqueza. São padrões emocionais. E padrões podem ser quebrados, mas só quando você tem coragem de enxergar. Agora me diz, qual desses perfis mais doeu em você? Comenta aqui, porque quando você nomeia, você começa a sair do automático. E se esse conteúdo abriu sua mente, se inscreve no canal, porque aqui você não vai só entender o narcisismo, você vai aprender a recuperar sua força emocional, reconstruir sua autoestima e nunca mais cair no mesmo ciclo de manipulação emocional. E antes de você sair, existe algo ainda mais profundo. Um padrão invisível que faz você reconhecer tudo isso, entender tudo isso e, mesmo assim, sentir atração pelo mesmo tipo de homem. E quando você descobrir isso, você vai perceber que nunca foi só sobre quem você escolheu, mas sobre o que dentro de você estava escolhendo por você. E isso vai mudar tudo.